Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje bora falar sobre algumas coisas que todo adolescente deve saber. É uma fase que a gente não é criança, mas a gente também não é adulto. E aí às vezes o adolescente é cobrado como se fosse adulto, mas em determinados momentos ele é privado de fazer algumas coisas por não ser adulto. Então, às vezes isso dá um parafuso ali na mente, alguns se revoltam, outros levam de boa, mas cara, o primeiro ponto que eu quero falar aqui é o seguinte: a gente não deve pular nenhuma fase da nossa vida. Todas as fases da nossa vida tem um lado bom e tem um lado que não é tão legal assim. E aí a gente tem que saber lidar com essas duas coisas. Mas o importante é a gente não pular fase. Se você tá na fase de adolescente, cara, vive essa fase. Se você, de repente, eu não sei qual é a sua realidade, mas na grande maioria, às vezes adolescente só tem que se preocupar com ir pra escola, tirar boas notas, né? Porque por conta dos pais que esperam isso da gente e também não só pelos nossos pais esperarem isso da gente, mas para nossa vida andar de uma maneira legal. É interessante a gente se dedicar ali na escola porque é o nosso futuro que a gente está construindo ali. E muitas das vezes essa é a maior preocupação que a gente tem, é a maior. Mas aí, nesse meio tempo, vem a questão dos relacionamentos que começam a acontecer, as pessoas começam a descobrir coisas novas porque já não é mais criança, então já começa, sabe, ter outros interesses. E aí é uma fase que é interessante ser vivida de uma maneira intensa, mas com responsabilidade. Aproveita que você não tem conta para pagar. Tô falando de novo aqui, não sei qual é a sua realidade, mas eu tô pegando, sabe, num geral. Eu sei que nem todo mundo, às vezes tem gente que na adolescência, por conta da realidade da família, já tem que estar trabalhando, já tem que ter várias responsabilidades. Mas, no geral, às vezes os adolescentes não precisam ter todas essas responsabilidades. E aí, cara, aproveita esse tempo mesmo pra dormir até tarde, estudar, não precisar se preocupar com coisas que ainda não chegou a hora de você se preocupar. Quando chegar um problema e de repente você estiver sofrendo muito com aquele problema, para e pensa e vê se realmente ele é um problema da adolescência ou é um problema já que você tá puxando ali da fase adulta. De repente, às vezes, relacionamento fica, de repente terminou com alguém, ou você tá num relacionamento e você não tá curtindo tanto e você fica se cobrando ali porque você tem que terminar e aí ao mesmo tempo você não quer terminar porque você gosta. Enfim, gente, leva com leveza, respira, porque é só o início. Tá só começando. E aí uma outra coisa é o seguinte, a gente tem que dar o nosso melhor, mas não se cobra tanto. Às vezes a gente, pelo menos eu na minha época de adolescência, eu me cobrava muito. Ainda sou um pouco assim, tento tirar um pouco o pé do acelerador, mas na época da adolescência eu me cobrava com coisas que nem eram da minha responsabilidade, eram coisas que nem eram do meu interesse. O casamento dos meus pais não era muito bom, não era, sabe, aquele padrão, sabe, aquele casamento de pai, mãe padrão, o meu não era. Enfim, eles não tinham um bom relacionamento, só que eu levava aquilo pra mim como se eu de alguma forma tivesse que resolver aquele problema. Quando na verdade não, gente, eu cheguei ali depois, eu não tenho que resolver problema nenhum de pai, de mãe, não cabia a mim isso. Então essa era uma cobrança que eu tinha e que não foi legal. Eu não sei da sua vida aí como é, mas cara, para e pensa e vê se você não tá se cobrando demais. A gente tem que fazer o melhor, mas se as coisas não saírem de acordo com o que a gente espera, de acordo com o que a gente planejou, relaxa que você vai ter chance de fazer de novo, vai ter, sabe, de tentar outra vez, não se cobra tanto por isso. Até porque ninguém é perfeito, e esse é um outro ponto que eu quero falar aqui. Cara, ninguém é perfeito, nem mesmo a pessoa que você mais admira, que você é fã, essa pessoa não é perfeita, porque não existe ninguém perfeito. O que faz da gente humano é isso, é a gente ter erros e acertos. Então, se por acaso você cometeu algum erro, fica tranquilo, ninguém é perfeito. E se por acaso a pessoa que você tem como referencial, você descobriu que ela errou, que ela erra, fica tranquilo também, porque ninguém é perfeito. Também não cobra tanto dessa pessoa uma perfeição que ela não vai conseguir te devolver. Às vezes a gente cria algumas imagens na nossa cabeça, alguns estereótipos, e a gente quer que as outras pessoas cumpram aquele papel que a gente determinou para elas. E às vezes a gente pega uma pessoa e coloca ela no patamar de perfeita, e a gente quer que essa pessoa seja perfeita, mas gente, ela não vai ser. E aí, um outro ponto que eu quero conversar aqui com vocês é sobre isso.
Padrões, cara, fuja de padrões. Padrões nunca são legais, nunca são bons. E aí, independente, existem alguns padrões que às vezes a sociedade tem como padrões positivos, como de repente, sei lá, o cara que é inteligente, o cara que tem uma boa oratória, de repente o cara que é muito bonito, se destaca por ser bonito, e assim são vários padrões e rótulos. E aí de repente a gente pode pensar, pô, mas o cara que é rotulado como o mais bonito, como o cara que pega todo mundo, como o cara que, sabe, é amigo de todo mundo, pô, isso é um padrão legal, então eu quero ser enquadrado nesse tipo de padrão. E aí, se eu for enquadrado nesse padrão, vou vestir esse padrão, vou vestir esse rótulo, porque, pô, é um rótulo legal. Quando, na verdade, padrões e rótulos não são legais, por quê? A partir disso, as pessoas podem querer cobrar de você posturas por conta de você ser rotulado dessa maneira. E aí você pode começar a se cobrar demais. Ou até mesmo o cara que se colocou ali no padrão, de repente, dele é um inteligente, ele é sempre visto como um cara inteligente, certinho, que faz tudo certinho. E aí, de repente, ele pode começar a se achar melhor do que todo mundo, se achar melhor que os outros caras, e aí isso sobe a cabeça. Quando ele for se comportar no meio de todo mundo, vai ser um cara escroto, vai ser um cara que não consegue ter empatia, de repente não consegue ver a necessidade do outro. Então, acaba que esse rótulo e esse padrão, por mais que seja dito como um padrão legal, um rótulo legal, vai desandar a vida dele, porque nada demais é bom, nada demais é bom. Tudo na nossa vida tem que ter um equilíbrio. De repente, o padrão de você que está me assistindo aqui, o padrão que te encaixam e o rótulo que colocam em você, de repente seja um rótulo que não é visto como um rótulo legal. De repente, sei lá, o cara que é lento, demora a entender as coisas, o cara que às vezes é esquisito, o cara que não consegue as coisas, sempre está repetindo de ano, ou o cara que corre atrás, mas nunca consegue atingir o seu objetivo com sucesso. Esse rótulo, não preciso nem dizer que ele não é bom. O que eu posso te falar é o seguinte: não acredita nisso e não pega esse rótulo pra você. Se até hoje você tem levado isso como verdade na sua vida, cara, hoje assistindo esse vídeo, se desfaz desse rótulo. Porque acontece, às vezes a gente dá o poder para as pessoas de determinarem quem nós somos e quem nós vamos ser. Quando, na verdade, esse poder é nosso. A gente que tem o poder de determinar o que a gente é, o que a gente vai ser. Esse poder é nosso. Então, se até hoje você ouviu esses rótulos e você vestiu esses rótulos, você deu esse poder a outras pessoas de determinarem quem você é, cara, a partir de hoje, depois desse vídeo, ou agora assistindo esse vídeo, você pega esse poder de volta, porque só você pode determinar quem você é e quem você vai ser na tua vida. De tudo que eu falei aqui, eu acredito que essa seja uma das mais importantes, você olhar para a tua vida e você traçar os seus objetivos, você traçar o seu futuro, o que você é e o que você vai ser. Deixa aqui nos comentários qual a experiência que você tem vivido agora na adolescência, o que tem sido difícil pra você. O desabafar, mesmo que seja por escrito, vai fazendo a gente, sabe, levar a vida de uma forma diferente, a ver as coisas de uma forma diferente. Então, vai lá, deixa aqui nos comentários se você se sente à vontade pra isso. Deixa aqui nos comentários, conta como está sendo a sua adolescência, está sendo legal, o que você já passou e você acha interessante falar aqui. Porque, tem uma galera que vai assistir o vídeo lendo os comentários e aí, de repente, a sua história pode ajudar a mudar a vida de outros adolescentes, outros caras que estão aqui assistindo esse vídeo. Se você já não é mais adolescente, conta aqui embaixo como é que foi a sua adolescência, sobre o que você passou. Eu falei um pouco sobre algumas coisas que eu passei aqui, então a gente já tá num patamar bem avançado de amizade aqui. E aí eu quero saber um pouco de vocês também, me conta aqui nos comentários, beleza? Então é isso, se você é novo por aqui, curte esse estilo de vídeos também de cuidado masculino, moda masculina, se inscreve aqui no canal, que é de graça, não paga nada. Você vai ativa o sininho que aí você vai receber notificação sempre que eu postar vídeo aqui no canal, beleza? Então é isso, a gente se vê aqui no próximo vídeo ou lá no Instagram. Tchau!